Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva o consagrado! Viva o povo que respeita e ama o Rosário de Maria! Viva nosso rei! Viva o nosso capitão! Viva todos que aqui se encontram! Os escravos vinham da África, né, de duas partes da África, e vinham para o Brasil amontoados, um sofrimento imenso. E chegavam aqui, muitos deles que vinham com a tribo completa, que eles eram caçados na África, vinham com o rei e a rainha. Escravizavam também os reis e a rainha. Ninguém trabalhava, morriam, mas não trabalhavam. Aí eles perceberam que tinham que libertar. Eles costumavam até matar o rei e a rainha ou não trazer da África. Mas dessa vez veio enganado e então ficou o rei e a rainha que vieram para São João del Rei. Acharam melhor libertar esses rei e a rainha. E o rei e a rainha, então, para poder agaranhar alguns trocados, eles ficavam na porta das igrejas dos católicos com um tambor. Então, quando terminavam a missa, eles batiam caixa, o rei pulava, sabe? Dava aqueles pulos igual dava na África. Aí o senhor jogava uma moeda. E com essa moeda, eles iam juntando, que antigamente era só moeda de ouro ou de prata, e compravam liberdade de outro, o filho ou um parente que era mais forte. E iam se aglomerando, iam formando grandes grupos. Que assim foi surgindo os congadas. Lá em São João del Rei, e ele se chamava Chico. Aí ficou com o nome de Chico Rei. Era o negro rei na África, que foi preso e vindo para o Brasil. Então o comecinho foi lá com Chico Rei em São João del Rei. No momento da escravatura, as congadas elas começaram a ser celebradas dentro das senzalas mesmo. E cantavam algumas no dialeto africano, né? Foi virando a congada, era espécie de um samba. Ele tinha um compasso igualzinho do samba que nós temos hoje, mas era uma marcação diferente do bumbo. E era só o bumbo que batia. E eles usavam um outro instrumento para fazer espécie de uma matraca. E aí eles foram libertando mais, logo em seguida teve a alforria, né? Aí se tornou uma febre. Então se tornou-se um movimento cultural em Minas Gerais. Nós temos aqui no sul de Minas cidades importantes que mexem com congada, que fala em especial de Silvianópolis, possui os reinados, a cidade de São Gonçalo também, de Sapucaí, Três Corações, né? Machado, também não podia esquecer. E tem várias outras cidades, mas o movimento é bem menorzinho. Mas na época das festas, nessa cidade, vem congada de outras cidades também participarem. Então, uma cidade que tem mais tendência, né? Que ficou muita gente com escravo, como foi Machado, São Gonçalo, Sapucaí, Três Corações, foram grandes focos de escravidão. Então, por isso que essa cidade tem essa força do congado. Licença, licença, queremos chegar. Licença, licença, queremos chegar. Eu sou o Benedito e veio lhe visitar. Eu sou o Benedito e veio lhe visitar. Uma das características que marca muito a congada é o sincretismo religioso e cultural. Ela tem nas suas características a cultura do povo africano muito misturada e, de certa forma, até sufocada pelas questões religiosas impostas pela colonização. A congada, para os africanos, era uma coroação, uma saudação aos reis daquele povo.
E pouco a pouco essas misturas vão sendo feitas entre santos e referências desses líderes específicos do povo africano. E eles geralmente evocam um santo. Antigamente não podiam, né, na época do Império, mas depois cada tribo, cada grupo africano, eles então faziam a sua adoração a um santo católico, ao Divino Espírito Santo. Tem a Nossa Senhora do Rosário, tem a Santa Efigênia, né? A Santa Terezinha, a São Gonçalo, que é o caso do padroeiro de São Gonçalo, São Benedito, que é muito, né? Porque o São Benedito ele era escravo e ele era cozinheiro, né? Então ele cozinhava para os escravos. Ele foi para o céu, ele não morreu não, ele foi para o céu em vida. Esse ano nós estamos com 72 pessoas, tudo componente do terno, tudo devoto da Nossa Senhora do Rosário, devoto de São Benedito, devoto de Santa Efigênia e devoto de todos os santos, porque nós sem eles também não tem jeito, nós não conseguimos nada. A Virgem do Rosário, uma estrela na testa. Para a Virgem do Rosário, uma estrela na testa. Foi os anjos quem puseram no dia de sua festa. Foi os anjos quem puseram no dia de sua festa. Todos os ternos de congado, e eles vão da família, vão levando, vão ganhando as coisas, vão levando para casa do rei. Todos os ternos vão para casa do rei e o público em geral também vai. Vão comer, né, os doces, as coisas que tem. E tem o dia que é o ápice da festa, o encerramento da festa, que sobe todos os ternos juntos. E isso, quando chega na frente da igreja, é feito um palco com a cadeira do rei sentar, para a rainha e para os príncipes. Tá? Então todos são sentados ali. E ali é escolhido o próximo rei do outro ano. De maneira teatral, ela conta alguns fatos do povo negro, desse procedimento aí que foi feito, da vinda deles da África para cá, e o modo que foi acontecendo essa relação com os santos, que se caracterizam mais, que tem mais afinidade com o público negro. Então, de certa forma, a gente tem, geralmente como era na África, a coroação do rei do Congo, que vem junto com os escravos aqui para o Brasil, a coroação da rainha também, o encontro desses dois no casamento. A gente tem manifestações de luta pela liberdade, o aspecto cenográfico, as vestimentas, todas são específicas para caracterizar esses grupos diferenciados que a gente tem. E se a gente for pensar num modo geral, ela vai trabalhar ali com música esse enredo desse povo negro que vem para o Brasil aí para construir um pedaço da história do nosso povo. Então aí a história foi, né? A cultura foi diversificando para toda Minas Gerais, atravessou estados também, porque na Bahia tem Congada, Pernambuco tem o estado de São Paulo, mas o foco aqui é em Minas Gerais, né? E aí cada grupo de africanos, cada cidade, geralmente o padroeiro da cidade, que era determinado por forças religiosas, né? Autoridades religiosas, e ele passava a ser o padroeiro, então tinha os ternos de congado que foram criados. Então, como foi criando o número de filhos africanos livres, então cada um formava um terno e fazia uma adoração ao santo. E eles faziam um toque, cantavam, né, versos falando daquele santo, pedindo proteção, agradecendo. O terno pode significar alguns dos personagens ou dos grupos que aparecem nas histórias. Se eu for pensar no rei do Congo, por exemplo, pode ser a corte do rei do Congo, pode ser um terno. Se eu for trabalhar, por exemplo, com os movimentos de luta, eu posso ter um outro terno que trabalha só com essas características, tanto na dança quanto na música. Então a gente tem essas duas explicações para o terno na congada. Dentro do aspecto das vestimentas, a gente tem que notar que a cara da congada ela é uma encenação. Então, muitas vezes, ela vai caracterizar os personagens que fazem parte das histórias que são contadas. Sejam elas as histórias das lendas que eles criam sobre as imagens religiosas, ou seja, sobre esse processo referenciado ao rei do Congo. Então a gente vai ter muitas vezes um grupo de guerreiros, usa-se muita capa, chapéu, cores fortes, duas cores que são muito usadas dentro da congada para sempre separar dois grupos contrários, é o vermelho e o branco. Umas vezes a cor da cidade, né, da bandeira da cidade, a maior parte das cores vem dos santos e levam sempre a bandeira do santo, com várias fitas, e ali na frente quem conduz a bandeira são as mocinhas, meninas, pertence à família dos donos dos ternos.
Nós somos a Sapucaí. Nós, componentes, nós temos hoje na faixa de 70, 80 pessoas. Eu fui com um compromisso que a minha mãe fez. E eles gostaram de eu dançar, eu também gostei. Continuei, né? E depois acabei sendo dono de terra. Mas Deus, Nosso Senhor, deu esse dom pra mim. E eu gosto muito, por isso que eu tô nessa congada, sabe? O grande legado musical que a África traz para a humanidade são os instrumentos de percussão. Então a grande base da congada, ela está fixada ali nos instrumentos percussivos. Que aí a gente vai ter tambores, atabaques, alfaias, muitos tambores de couro mesmo, madeira amarrados com corda, que são artesanais, que algumas comunidades até trabalham com a feitura desses materiais, o que integra o grupo que faz a congada. A gente vai ter alguns outros instrumentos como reco-reco, pandeiro em muitos lugares, o triângulo em algumas regiões, o agogô, que também faz parte dessa malha percussiva que está ali no fundo do som da congada. A gente também, dependendo da região, vai ter, trabalhando com a harmonia e com a melodia, os violões, as violas, que são muito comuns no interior de Minas, né? Então a gente vai ter a viola caipira de 10 cordas, que aparece muito dentro da congada. A gente vai ter o acordeon em algumas regiões, norte de Minas, sul da Bahia, que trabalha muito com esse instrumento, trabalhando com as melodias. Já é mais europeia o modo que a gente trabalha hoje com a congada dentro das melodias. Que em algumas comunidades ainda trabalha com o que a gente chama de escala pentatônica, que trabalha com 5 sons só, que é característica do Congo. A escala pentatônica acaba sugerindo melodias que parecem louvações, que parecem rezas. Faz uma homenagem ao santo, à cidade, ou então um patriarca daquela família, e vão cantando vários versos até, né, faz uma composição. Senhor Pai, Senhora Mãe, me dê a sua benção, vou embora para outra terra, na primeira embarcação. E cantam em 2, 3 vozes, e a gente tem pessoas que estão assistindo assim, fica até espantado, porque é como se fosse Folia de Reis, né? Canta numa oitava, o outro em outra e outro em outra oitava, né? Então é muito bonito mesmo. Geralmente as mulheres não participam da parte musical da percussão, só da dança. Só da dança que elas vão segurando a bandeira, então são 5 a 10. A coisa é tão interessante que o negro não era proibido de entrar na Igreja Católica. Então os negros que trabalhavam, mesmo esse grupo que foi tomando fortidão em Ouro Preto, né, em São João del Rei, e eles começaram a construir a própria igreja deles. Tinha a igreja do negro e a igreja do branco. No início do histórico aí das congadas, a gente tem sim uma certa preocupação das elites, até porque valorizar a cultura, deixar eles se integrarem enquanto povo deles, as referências daquele povo negro, podia dar força para aquela comunidade, o que era uma preocupação das elites, sim. Até porque eles eram dominados, eram escravos e tinham que ficar submissos. Agora, de certa forma, aí a gente tem uma grande junção do sincretismo religioso, que a Igreja Católica acaba tendo grande função nesse momento. Da mesma maneira que a educação feita pelos jesuítas, isso acaba acontecendo com os negros. Trazer aí características da cultura ibérica, da religião católica, para descaracterizar mesmo a força desse povo, a identidade cultural que dá força para um povo. Então isso acaba sendo descaracterizado e transformado em algo que seja mais interessante do ponto de vista religioso. A partir do momento que isso para de acontecer às escuras, é tratado pela igreja e vem para as praças, vem como manifestação, isso já vem modificado. E aí essa preocupação das elites passa a diminuir. Hoje, conforme a classe nossa assim, mais escura, tinha separação. A pessoa clara não conversava com os escuros, né? O orgulho deles era mais, que para eles nós era negro. O São Benedito foi escravo, foi da escravidão, né? Então onde que o povo falava, não, esse negro aí, você é negro, que branquela, chamava os outros, não era briga, né? Discutia, não tinha assim, agora não, agora nós somos todos igual. Um aproximou o outro, e foi indo, foi unindo. E hoje você vê que tem, no congado tem branco, tem moreno, tem preto, né? Tem vários tipos de cores. Todos são uma família só, né? Então o pessoal às vezes chega, né, pergunta, nossa, o que é aquilo? Então a nossa juventude precisava ter
voltar a ter isso no ensino médio, né, sobre a nossa história folclórica. Essa manifestação cultural da congada, como outras manifestações culturais específicas da cultura de cada lugar, sofre sim grandes riscos de desaparecer. Até porque a partir desse processo de globalização que tende a trazer para a maioria dos lugares do mundo a cultura de um povo dominante, isso acaba complicando. Algumas estratégias e alguns tipos de intervenções acabam por sustentar esses grupos, tornando possível a manutenção deles. Mas eles sofrem sim um grande risco. No mínimo, não de desaparecer por completo, mas de ficar pouco a pouco sendo relegado a um aspecto meramente folclórico, ou, por exemplo, a gente tendo os próprios grupos que fazem a congada não ter nenhuma relação, não ter um entendimento de como ela funciona, de onde ela veio, de quais foram os agentes culturais que transformaram aquela festa ou aquela manifestação cultural em algo marcante dentro das comunidades que a realizam. Vai vindo meu tio que preso miudinho na cidade, o miudinho vem prendendo também. Aí os mais velhos vai ficando miudinho. Tem muita mocidade gostando, muita gente puxando, né? Deus, Nossa Senhora no lugar, puxando, e cada vez aumentando mais.